Hoje, dia 17 de outubro de 2023, às 19h14, a Comissão Permanente de Obras, Serviços e Bens Municipais, Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, compostas por nós, vereadores, Sandra Kennedy, sua secretária, vereador Vander Lopes, é o nosso relator, e vereador Gerson Teixeira Silvério, nosso presidente, que não pôde estar conosco nesta noite. Talvez nos acompanhe até o final, ao final. Dando início à audiência, que vai tratar do projeto de lei que regulamenta a Lei 2090 de 2022, que cria a chamada, aspas, taxa do lixo, que é o projeto de lei que criou, né, por força da lei federal, a taxa de cobrança, portanto, a taxa de manejo de resíduos sólidos no município. A lei federal determina a cobrança pelos municípios pelos serviços de coleta, transbordo, limpeza, enfim, uma série de ações que a Daniela vai nos detalhar em relação, Daniela, nossa secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário, em relação a esse escopo de serviço público de manejo de resíduos sólidos do município. Bom, temos a lei federal, para quem está chegando agora e nos acompanhando, determina o município que cobra a taxa. Temos a lei de setembro de 2022, que estabelece de forma geral a cobrança. Em dezembro, com muito pouco tempo para discutir, esta casa topou, aceitou, fizemos uma pactuação com o Executivo que votaríamos a proposta apresentada. Não temos assessoria especializada, não temos condições de fazer um estudo próprio como Câmara Municipal. Faríamos a aprovação em dezembro do ano passado, para neste ano aprofundarmos o debate. Este foi o compromisso com a sociedade. Falamos com a Ciara, à época, a presidenta Jane, obrigada. Depois vou pedir para os que estão presentes aqui nessa noite se apresentar, mas muito rapidamente recuperando aqui. Mas, em dezembro, a CIAR, por exemplo, que é uma das entidades diretamente interessadas, envolvida com todas as atividades de final de ano, impossível fazer o debate. Então, neste contexto todo, a Câmara Municipal, votou em dezembro de 2022 a regulamentação da lei já aprovada em setembro, com o compromisso de, neste ano, aprofundarmos o debate. Foi feito pelos colegas da Comissão de Justiça e Redação uma recente audiência pública que foi considerada, de certa forma, prejudicada por causa do horário, 16 horas. Os presentes, que eram muito poucos, solicitamos para que nova audiência, e agradeço imensamente a representação da Prefeitura de estar aqui, e agora fazendo às 19 horas e convidando de forma mais ampliada a todos e todas. Eu acho que posso apresentar rapidamente os representantes da Prefeitura, peço depois para que os representantes da comunidade se apresentem, passo a palavra para o vereador Vander Lopes, depois penso numa dinâmica que a gente possa ouvir os representantes da Prefeitura e depois abrirmos para o debate. Está aqui conosco a secretária de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente, a Daniela. Depois diga o nome completo, que eu vou ser mais breve aqui. Está conosco o secretário municipal de Fazenda e Orçamento, Otávio Forte Neto. Está conosco o diretor de Tributação, Adailton. Está conosco o diretor Adriano, de Infraestrutura. E peço imediatamente que o professor Miura, que está do lado, já se apresente e, na sequência, que todos se apresentem e nós vamos abrir a palavra para os representantes da Prefeitura. O microfone está na frente, Miura, se puder, ou então aqui, pertinho. E os demais, para quem está nos acompanhando, saber da importante participação, e agradeço fortemente a todos que estão aqui nessa noite e aqueles que estiverem nos acompanhando. Miura, morador do bairro Nosso Teto. Por favor, professor. Lucas Marsola, morador do bairro Vila Romão, e professor na escola Dona Irene Machado de Lima, Capinzal. Bacana. Marcos Antônio,
consultor econômico aqui em Registro e atendo no Vale do Ribeira. Obrigada, Marcos Antônio. João Del Bianco. Acho que está desligado ou põe um pouquinho mais perto. Pode puxar, por João favor. Del Bianco, representando a Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Registro. Obrigada, se é presente, importante. Rodrigo Moraes, sou morador do bairro Jardim Agrochá 3. Obrigada. Graziela de Lara, moradora de Jardim Agrochá 2. Muito obrigada. Sandra, pode nos dar um suporte com o microfone, para quem não coube aqui na roda, o Ailma, podem me ajudar, para se apresentar. Enquanto isto, você consegue levar o microfone? Obrigada. Logo na sequência, que as pessoas que estão no plenário, que não puderam, não tiveram assento aqui, passo para a Daniela, ou para o Daniel, ou desculpa, ou para o Otávio, porque tem horário. Quem falará primeiro? Então, logo depois a gente passa para o Otávio, que tem compromisso, e aí, na sequência, para os demais representantes da Prefeitura. Me desculpa, vereador Wander, o senhor anteriormente, eu estava preocupada com o horário, esqueci. Na sequência, a palavra para o senhor. Por favor, isso. Não estou representando ninguém, estou me representando. Sim, sim, só para dizer, moradora, mora onde, se quiser dizer, Do enfim. centro, moradora Muito bem. do centro. Marcelo, morador do centro. Obrigada. João Nunes, morador da Vila Tupi. Muito obrigada. Assessora Ilma, minha assessora do mandato. Assessora, por favor, se apresente as duas, rapidamente. Todos. Assessora Nicole, do vereador Tito Castro. Ilma. Sou assessora da vereadora Sandra Kennedy. Muito bem, agradeço a presença de todos. Aqui não é uma representação só por instituições, todo cidadão e cidadã tem muito o que dizer e vamos passar, portanto, com a autorização aqui do vereador Wander, diretamente para os representantes da Prefeitura, para o secretário de Fazenda. Senhor Otávio, por favor. Boa noite, né, a todos aqui presentes, né? Boa noite, vereadora, vereador, todos aqueles que estão assistindo, né, os representantes aqui, a população. Eu sou Otávio, diretor-geral de Fazenda e Orçamento, né? Agradeço aí pela preocupação, né, com essa audiência que, de fato, ela é importante porque vai ser oportuno, né, para que a Prefeitura também explique, né, o lado dela, né? Muitas vezes a população acredita que não há uma cobrança exagerada e hoje temos uma oportunidade de explicar isso, né? Então, assim, hoje a Fazenda também vai estar representada pelo diretor aqui, Adailton, mas o que depois vai ser aprofundado e apresentado pelos senhores hoje a taxa de resíduo, né? Ela é fundamental para o nosso município, né? Ela tem abarcado aí vários serviços, né, vários contratos, como depois vai ser melhor colocado aqui. Além disso, né, por mais que antes, né, dessa taxa ter sido, né, a Prefeitura vivia sem ela, né, hoje, né, cada vez mais temos aí serviços e contratos que precisam ser despesas, né, que a gente precisa pagar, né, vamos falar a grosso modo dessa forma. Lembrando que não é uma taxa exclusiva da Prefeitura de Registro, né? É uma lei federal que está sendo cumprida, né, desde o ano passado. Então, já tínhamos um tempo que deveríamos estar cumprindo isso, né? E até então não conseguimos, né, viabilizar isso. A partir do ano passado, né, pela lei federal, fomos obrigados a fazer isso por conta, né, de Tribunal de Contas, Ministério Público, tudo aquilo que todas as instituições que o poder municipal, né, principalmente Registro, né, por ser o centro aqui do Vale do Ribeira, né, a cidade maior, sempre é cobrada, e muito cobrada nesse sentido, né. Então, assim, depois, né, vai ser melhor explicado sobre isso, mas é importante deixar bem claro que não é uma taxa da Prefeitura de Registro, não é a Prefeitura de Registro que está cobrando a mais da sua população, é uma determinação, né, de uma lei federal que nós somos obrigados a fazer isso aí. Tendo em vista isso, né, e aí explicando de maneira muito mais, tentando ser um pouco mais didático, né,
Desde o ano passado, nós tivemos algumas medidas para que isso não onere tanto o cidadão. Só para vocês terem uma noção, nós colocamos um indicador, que depois eu peço até para o Adailto explicar um pouco melhor, que nenhum cidadão hoje vai pagar mais que 31,5% do atual IPTU dele. Se nós não tivéssemos esse indicador aí de contenção desse valor da taxa de resíduo, teríamos situações aqui em que o cidadão pagaria o mesmo tanto ou até mais de taxa de resíduo que seu próprio IPTU. Então, assim, preocupados com essa lógica, né, a gente trabalhou em cima disso, né. Outro ponto que é importante, todas as isenções do Código Tributário atual também entram para essa questão da taxa de resíduo, né? Além do que foi incluído, né, no ano passado, que é a questão do CAD único, né? Então isso também tem sido colocado, tem sido pensado dessa forma. Ano passado foi a primeira vez que nós trabalhamos com isso, né? Sempre há um aprendizado em tudo que nós fazemos, né? E claro, se a prefeitura faz algo errado, a gente sempre vai tentar melhorar nas próximas vezes. Então, qual que é a novidade desse ano para a gente simplificar nesse sentido? Nós colocamos, já era possível isso, mas explicitamos na lei, por exemplo, que o cidadão vai poder pedir separado, né, a taxa de resíduo com o IPTU. Então, o CAC, né, que é o Centro de Atendimento ao Cidadão, tem atendimento tanto via protocolo online, presencial, via WhatsApp, né, tem vários canais que vai permitir o cidadão fazer isso, né. Outro limitador, que é o 31,5%, ainda vai se manter, né, nessa nova lei. E o mais importante, né, a partir dessa aprendizagem do ano passado, o que nós fizemos? Nós, a partir conjunto, né, conjunto, né, na diretoria de meio ambiente, né, com a diretoria também de infraestrutura, nós pensamos, né, de maneira clara, uma forma de não onerar mais ainda este ano o cidadão, porque sabemos que os contratos sempre têm as suas renovações, sempre tem um aumento, inflação e tal. Vocês sabem no dia a dia, você vai no mercado, está um preço. Né, você vai fazer a mesma compra daqui 1 mês, daqui 2 meses ou 3 meses, o preço também altera. Né? E a mesma coisa são os serviços que são prestados na prefeitura. Então, assim, para evitar que o cidadão seja onerado, nós vamos manter quase que praticamente o mesmo valor da taxa do ano passado para esse ano. O mesmo valor do rateio do contrato do ano passado para esse ano. Como que nós fizemos isso? A partir da ideia que existe alguns recursos que entram dentro da prefeitura hoje, que são para alguns serviços, né, recursos federais, nós chamamos de recursos vinculados. Né? Vou exemplificar, depois a Dani até, com muito mais expertise, pode explicar. Recebemos um recurso específico no aterro sanitário, não é um recurso federal. Né? Sabemos que a gente pode pegar uma parte desse recurso e cobrir parte dessa taxa. Então, nós tivemos essa aprendizagem de um ano para o outro. Né? Então, que nós, para não onerar, o contrato aumentou X, esse ano aumentou para X mais alguma coisa. Né? Não, vamos manter praticamente o mesmo valor de rateio do ano passado, para não onerar o cidadão, né? E aquilo que faltar para cobrir esses contratos de rateio, nós vamos usar esses recursos vinculados. Ah, vem bastante? Nem sempre. Por exemplo, só aí falando do lado da fazenda, né? Até mês passado, esses recursos estavam vindo de maneira muito escassa. Né? Outro ponto que a gente tem que considerar é o índice de inadimplência, né? Que é o mesmo caso do IPTU. Então, não tem como falar, vamos receber X% do IPTU, da taxa esse ano, porque a gente sabe que tem situações aí que vêm acontecer que o cidadão não paga, né? Por diversas situações. Então, assim, só para resumir, né, e fechar aqui, né, tem essa opção de pagar separado, não vamos onerar mais o cidadão para esse ano, vamos manter praticamente a mesma taxa. É importante dizer que se você está com algum problema no seu IPTU, no seu carnê, alguma coisa assim, não precisa, você pode chegar na tributação lá e falar, ó, não estou entendendo isso. E a nossa equipe lá vai lá mostrar para você o que aconteceu, como que está, vai mostrar as formas de cálculo, né? Inclusive depois o Adailto vai explicar um pouco melhor como foi pensada essa forma de cálculo, né? Então, enfim, só para a gente resumir e para deixar bem claro que o cidadão precisa saber, vocês não serão onerados mais ainda, né, de um ano para o outro. A gente buscou um artifício aqui para a gente usar os recursos hoje vinculados, né? Ah, mas vocês não podem usar tudo? Não podemos, porque não vem tudo, né? E a gente tem que considerar também o índice de inadimplência para isso. Então, vamos cobrir aí pelo menos aí quase, se não me engano, 2 milhões?
1.800.000, né, com recurso vinculado, para não onerar mais ainda o cidadão, que a gente entende, a gente sabe que paga bastante imposto, né? Então, só para fazer essa fala inicial, para a gente começar tendo em vista que a prefeitura está preocupada sim com a taxa, está preocupada em não onerar, e por isso nós vamos manter praticamente o mesmo valor do rateio do ano passado para esse ano, né? Os índices lá de comercial, industrial, residencial não se alteraram também, né? Isso foi inclusive uma preocupação do prefeito para não alterar isso. Então, assim, claro que tudo pode ser melhorado. Cada ano, né, a gente pode discutir, ver novas formas e tal. Mas, dentro das nossas possibilidades aqui, né, das equipes que nós temos, a gente conseguiu fazer da melhor forma possível de que, um ano para o outro, o cidadão não venha pagar mais do que realmente tem pago atualmente, né? Obrigado. Obrigada, secretário. Eu acho que vale a pena, eu cumpri um papel aqui meio de provocadora, talvez mais para quem está nos acompanhando, antes de passar para vocês trazer as explicações detalhadas. A primeira questão, a lei federal obriga a cobrança, mas a forma como ela é cobrada está aqui definida no nosso município. Uma segunda questão que eu peço licença para discordar do secretário, porque já fiz isso na primeira audiência, não é bem discordar, mas é só clarear, não é? O senhor não erra quando o senhor diz que não vai aumentar a alíquota, não vai aumentar o valor que nós vamos pagar do lixo. Mas o dinheiro público é dinheiro nosso. Então, mesmo saindo recursos como chama? De mineração? Como é que é o nome? Royalties e do CEPEM, né, que é de mineração. CEPEM, que é de mineração, ou de royalties, são recursos que eu poderia usar para drenagem, como eu dei exemplo aquele dia, que eu poderia usar em outras ações. O fato de eu estar usando recursos do orçamento e não aumentando a taxa não significa que a gente não precise, este é um dos objetivos desta audiência hoje, entender por que os contratos foram majorados em 1.800.000. Essa é a provocação que eu quero fazer hoje, é isto que a gente está aqui para entender. Ora, quando se calculou o ano passado, se calculou com base nos contratos, todos esses, né, agora eu peguei minha colinha aqui, todos os contratos que garantam o trabalho de coleta, de transbordo, de transporte, que é o nosso caso mais, triagem, tratamento e destino final. O ano passado se calculou e se estabeleceu um valor de, vamos aqui lembrar, de 5.655.000, arredondando, 5.655.000. Este ano, já para a cobrança de 2024, se prevê 7.497.000. Ora, este aumento de 1.800.000 é um dos objetivos da audiência de hoje, para a gente entender por que este aumento. Por fim, em termos de provocação, então, primeiro é isso, dinheiro público, mesmo que saia da taxa que eu vou pagar ou daquele recurso que está no orçamento, é dinheiro público. A provocação, não é bem provocação não, mas informação para aquecer quem está nos acompanhando. Vocês se lembram que foi considerado para definir quanto que a dona Maria vai pagar na casa dela, ou a dona Maria, que é dona de uma loja, ou a dona Maria, que é dona de uma indústria, os seguintes alíquotas, né? Considerando o tipo do imóvel, portanto, se é comercial, residencial ou industrial, a área construída e o número de coletas. Por isto, o exemplo da minha amiga, que falei com ela há pouco, só para ilustrar, e já passo para a Daniela. Mora aqui vizinha da Câmara, uma casa de 90 metros quadrados, aposentada do serviço público, portanto, ganhamos pouco. Uma casa de 90 metros quadrados, porque ela está aqui no centro e tem uma coleta de 6 vezes, como deve ser o caso do Marcelo, também está no centro, uma coleta de 6 vezes, o valor é multiplicado por 6. Essa mesma casa de 90 metros quadrados, uma casa modesta, se estivesse no bairro, pagaria o valor da área vezes 3. Portanto, esta distorção, a meu ver, eu creio que é possível a gente fazer, apresentarei uma emenda para a gente tentar corrigir o que é residencial na área de centro, que é multiplicado por 6 e que, portanto, é uma das distorções. E
lembrando que tem várias formas de calcular isso. Quando a gente simplificou dizendo não dá para medir o lixo, eu fui estudar um pouco melhor. Não é que municípios que usam quantidade de lixo gerado, não é que ele pesa toda vez que vai colocar no caminhão. Na verdade, eu estava vendo em algumas cidades, Ribeirão Preto, me parece, ele faz uma classificação dos imóveis de acordo com uma padronização de categorias de quantidade prevista de lixo gerado. Portanto, um pequeno estabelecimento comercial, um médio, um grande, um supermercado, uma casa de tanto, enfim. Mas não é o que nós estabelecemos aqui. Não fomos por esse caminho. O caminho que a gente estabelece aqui é a área versus vezes o número de coletas, vezes o tipo de imóvel, se é comercial ou industrial. Eu tomei essa liberdade de usar aqui um pouco o microfone, um pouco mais do que o usual, só para tentar tornar mais cotidiano o que a gente está conversando para quem está nos acompanhando. Então, é um pouquinho disso. Por que esse aumento tão grande nos contratos e como é que a gente poderia tratar uma das questões que a sociedade falou demais. Se aumentou, quem é que fiscaliza? É só o poder público, né? Esses contratos, a não ser, além do nosso papel aqui na Câmara. Daniela, por favor. Entendi que você que falaria na sequência, é isso, né? Isso. Tá, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Sandra, boa noite, vereador Wander, boa noite, né, sociedade civil presente, meus companheiros aqui de trabalho. Primeiro, agradecer a todos que vieram, né? Como foi falado aqui pela equipe, a gente fica feliz de vocês darem importância devida para esse assunto, né, de resíduos sólidos. E para a gente também foi um grande desafio, como a Sandra colocou, foi colocado pelo Otávio, essa lei veio, né, a nível federal, então o prefeito, né, a cidade que não implementar a taxa do lixo, ele pode sofrer a questão de renúncia de receita, né? E ter as sanções administrativas devidas. E aí o governo federal impôs isso, mas também nos preparou, né, uma equipe para apoiar os municípios. Então, desde 2020, a gente tem aí o apoio do governo federal e do governo estadual para apoiar os municípios da melhor forma de fazer essa cobrança. Então, isso é novo para todo mundo mesmo. Quando eu falo todo mundo, outros países também. Então, estão testando a melhor forma, a forma mais justa de fazer essa cobrança. Por quê? O resíduo era visto muito como um só problema, né? Então, um problema, o pessoal tinha, no passado, era um lixão. Então, você gerou o quanto que você quer de resíduo na sua casa, põe lá na porta, vai para um lixão. Isso era a visão que o mundo tinha antes de resíduo, que era lixo, né? Agora a gente fala resíduo sólido. E aí, a partir do momento que a gente vê que o planeta já não tem capacidade de suportar essa forma, a quantidade que a gente consome, vem essas leis para que a gente se eduque, né? Se force a educar. Então, eu sempre, na outra audiência, a gente comentou isso, a primeira coisa é não gerar. Se a gente não gerar o resíduo, a gente já economiza. Então, essa taxa do lixo, que eu vou falar para vocês o que a gente está colocando aqui, um dos maiores custos, ele é por peso, que é o que chega de lixo comum no aterro municipal. Então, se chegar a menos, a gente vai gastar menos. Então, a primeira coisa é não geração. E essa lei veio, então o governo do estado também preparou uma equipe para ajudar a gente, foi montada uma comissão de resíduos sólidos, e foram colocadas opções, né? A primeira opção, a mais escolhida pelos municípios, seria a cobrança via conta de água, seria dividida ali por mês na conta de água e fazia um paralelo ao consumo de água. Então, teoricamente, né, quem consome mais água geraria mais resíduo sólido, teria uma taxa relacionada a isso. Entretanto, como é algo novo, a gente também pegou uma mudança de gestão, a Sabesp ainda não autorizou esse tipo de cobrança. Como a gente tinha prazo, na verdade era 2020, foi postergado para 2021, né? Esse ano a gente já está entregando o segundo relatório para a Agência Nacional de Águas, ela quem está fiscalizando essa área. Então, a gente teve um treinamento deles, eles falaram, a gente está, por enquanto, verificando que o município implementou. A próxima etapa é para ver se o valor que está sendo colocado paga a gestão adequada de resíduo sólido. E quando eu falo adequada, não é ter um aterro. O aterro é o final do tubo que a gente fala, né? Então, a primeira coisa é não gerar, depois separar o resíduo em casa, reciclar,
né, vai fazer um tratamento e o aterro é só aquilo que não tem condição, viabilidade técnica, econômica e jurídica de ser destinado da forma de reciclagem, certo? Então, nesse contexto, a nossa equipe também participou de todos esses treinamentos. E o que a gente tinha de mais viável à época para a gente conseguir fazer esse cálculo e proteger, né, a cidade e manter o serviço de coleta de resíduos sólidos? Seria a questão do IPTU, porque a gente já tem, né, todos os cadastros, como foi falado pelo Otávio, né, e o Adail também está aqui para ajudar na explicação. A gente já tem o cadastro, já tem a lei como funciona, quais são os isentos, são todos replicáveis, né? Assim que quem teve na reunião de manhã, a questão do, né, do Invest Registro também é replicável, a questão dos resíduos sólidos. E foi a forma como a gente conseguiria fazer rodar de imediato, certo? Então, o que entra nesse cálculo? A gente tem a coleta do lixo comum, que ele leva esse nome aqui ainda, mas por lei a gente chama de rejeito, né? Que é aquilo que não dá para ser reutilizado, reciclado naquele momento. Então, é a coleta do lixo comum, a coleta seletiva, que é a coleta dos materiais recicláveis de pequeno volume. Então, a garrafa, né, garrafa de plástico, papelão, entre outros. A coleta de volumosos, e já são os resíduos, né, sofás, móveis usados, resíduos de poda, resíduo eletroeletrônico, entra nessa categoria de volumosos. Depois a gente tem a triagem dos volumosos, que é o local onde a gente separa esses resíduos para a gente fazer a destinação correta. A gente tem a operação do aterro, né? Então, quem não conhece, já fica o convite para conhecer. Quero ressaltar, dentro da página da Prefeitura, tem um vídeo, né, no YouTube, que a gente fez para divulgar todos os trabalhos feitos de resíduos sólidos. É muito interessante, né? Acho que o professor usou, né, professor, com a turma. Então, assim, é interessante vocês terem uma noção geral, que às vezes as pessoas vão lá no aterro, se surpreendem, né, que tem aquela visão de lixão. Então, assim, é outra forma de gerir. Então, os custos que a gente tinha antigamente era para pensando em lixão, em jogar sem nenhum tipo de preocupação. Hoje não, tem toda uma gestão, todo um gerenciamento para que vá o mínimo de resíduo para o aterro. E outro custo que entra nessa divisão são os subsídios da cooperativa de reciclagem e da associação. Para quem não sabe, né, a gente tem 2 entidades aqui que apoiam o município na reciclagem. Então, uma delas fica ali no Xangri-Lá, a gente leva todo o material de coleta seletiva que a gente recolhe na zona urbana, é mandada para elas fazem a triagem lá, e de lá, o material que elas conseguem separar, elas vendem e o recurso fica para elas. E a gente ajuda no aluguel, na água e na luz. A mesma coisa da Associação de Catadores, que já fica ali no Jardim Ribeirópolis. Então, a gente também tem esse subsídio para apoiar, porque a gente não faz isso também só porque a gente é bonzinho, não. Isso está em lei, né? Na Lei 2.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fala que a gente tem que incluir a população que já vivia, né, da questão de destinação dos resíduos sólidos. Então, como foi colocado pela Sandra, né, vereadora Sandra, no ano passado, a soma, né, desses itens que eu coloquei para vocês foi no valor de R$ 5.655.291,39. Tá? Lembrando que, para vocês entenderem agora desse ano, a gente teve que mandar essa lei até junho, né, para poder ter todos esses trâmites que a gente tem que aprovar até novembro. E o que a gente fez então? Porque como que funciona? A gente pega o gasto do ano, soma, e a população vai pagar, nós também, né, eu também faço parte, a gente vai pagar no ano que vem, né, o que gastou esse ano, certo? Só que como eu tenho que mandar até junho, então até junho são valores reais, e de junho a dezembro são valores estimados, correto? A questão da coleta do lixo, então, né? Então a Sandra perguntou, então saiu de 5.655.000 e a gente foi para 7.484.000, tá? Qual que é a diferença entre um ano e o outro? 1.829.642,78. Essa diferença, o que ficou mais significativamente maior? A coleta de lixo, a gente iniciou em junho um processo de licitação. E aí, para a gente fazer o preço estimado do segundo semestre, que seria de julho a dezembro,
a gente precisou usar o preço médio do início da licitação, mas isso vai baixar, né? Só que como a gente não pode ser imprudente de deixar o valor que está hoje, né? A gente teve que usar o valor médio do início da licitação, mas esse valor vai abaixar. Mas para a gente fazer o cálculo, a gente teve que considerar esse valor. Então, ela teve um aumento, né, de um ano para o outro, aí de 886 mil. Só que, assim, a gente espera que ele reduza aí para uns 400, porque quando vai para a licitação, esse valor abaixa muito. Porque quando a gente fez o valor hoje, só vocês terem ideia, né, o lixo, vou chamar de rejeito, tá? Que vai para o aterro municipal, que é o lixo comum que a gente conhece, a gente paga R$ 137,01 por tonelada. Por isso que eu falei lá no começo, né? Se a gente reciclar mais, diretamente a gente vai pagar menos. Porque se eu mandar menos resíduo para o aterro, eu gasto menos por mês, certo? A gente gastando menos por mês vai reduzir o que eu gasto no ano e aí reduz o valor que a gente vai somar aí no rateio. Então, esse valor de R$ 137,00, para vocês terem ideia, quando a gente foi começar o processo de licitação, a gente orçou com mais de 20 empresas, tem o painel do governo, assim, estava quase o dobro o valor por tonelada. Então, vocês verem que o valor que a gente está hoje é bem abaixo do mercado e para o segundo semestre, como a gente teve que considerar esse valor unitário da licitação, ficou quase o dobro, né? Só que não é o que a gente está pagando hoje, é isso que eu quero que vocês entendam. A gente teve que colocar, porque é o preço médio para começar um processo de licitação. Esse processo está acontecendo ainda, não finalizou. A gente acredita que esse valor cai aí pela metade quando a gente fizer o processo de licitação, que daí na concorrência esse valor vai baixando. Só que a gente teve que colocar esse porque é o valor que a gente tinha em mãos no momento, tá? Um outro valor que ficou maior foi a questão da coleta de volumosos. Depois eu vou passar para o Adriano explicar para vocês. Mas esse já é um valor, apesar de ser estimado, né, para os próximos anos, para os próximos meses, foi utilizado o valor realmente de contrato, né, porque teve um aumento de escopo, e ele vai explicar. E o aterro, que foi um aumento de 300 mil no ano, tá, gente? A gente está falando isso no ano, né? Fala um valor, parece um valor muito alto, mas é um valor do ano. O aterro foi uma questão de reequilíbrio mesmo da questão de combustível, né? Mas isso tudo está protocolado, documentado, tá? Então, assim, são os valores que aumentaram. Os outros se mantiveram mais ou menos na mesma linha, tá? Acho que de pergunta foi isso, né, Sandra? Você colocou a questão do valor, da forma de cálculo, né? Eu expliquei que foi uma questão, que foi o que a gente poderia fazer naquele momento, sendo guiado e auxiliado pelo governo federal, pelo governo estadual, tá? Acompanhando as possibilidades que o registro tinha no momento. Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa. O contrato de volumosos é porque aumentou as atribuições, o que foi previsto no contrato, o escopo. Isso. O contrato do lixo, porque vocês estão trabalhando com preço de estimativa de licitação. E ainda está com o... De nova licitação. E do aterro, o que significa esse aumento de 300 mil? É a questão de reequilíbrio da questão de combustíveis, que ele começou foi em 2020, né? E aí, como teve esse aumento grande de combustível, ele pediu reequilíbrio esse ano, tá? Mas isso tem bem detalhadinho, a planilha detalhada é mais tranquilo de explicar. Acho que, assim, de dúvida, acredito que tenha sido isso, né? Acho que é importante salientar, né? Registro está liderando a questão de gestão de resíduos sólidos na região. A gente sabe que para a gente conseguir ter uma solução de reciclagem em tempo hábil, precisa de grande investimento. Só que a gente sabe que as cidades sozinhas aqui do Vale do Ribeira não conseguiriam chegar, né, na questão de reciclagem, aproveitar a energia do lixo, enfim, para ir menos coisas para o aterro. Então, a gente, através de consórcio, a gente está fazendo várias ações, tá? Uma delas, a gente conseguiu pelo Consaúde. Então, todos os municípios aqui do Vale do Ribeira estão participando. E a gente está num processo junto com a Caixa Econômica. Em 2020, teve um chamamento público, que era para os municípios que tivessem organizados em consórcio, iam ter uma ajuda financeira para estudar soluções consorciadas, né? O que é isso? Vou dar um exemplo para vocês. A gente recebe, acho que em torno de umas 10 empresas
por mês na prefeitura, falando que dava para pegar todo o resíduo da aterro e transformar em energia. Aí a gente fala, tá bom. Aí quando a gente fala, ó, a gente gera em torno de 40 a 50 toneladas dia. Aí o pessoal vai embora, nunca mais volta. Porque tem que ter pelo menos umas 350 para viabilizar uma usina. Dá certo, mas tem que ter volume. E aí a gente, sabendo disso, não só, esse é um exemplo, óbvio, né? Mas, por exemplo, a reciclagem de isopor, entre outros materiais, a gente precisa de volume, né? Precisa de quantidade para poder ser viável financeiramente. E aí a gente tinha esse problema, mais uma oportunidade, né? E precisava de alguém que desenhasse essa solução consorciada para nós. Por que eu estou falando isso na reunião de taxa do lixo? Porque isso abaixa o custo, né? Quando você trata de forma consorciada. E aí a gente conseguiu, em 2020, se inscrevemos nesse FEP, que é um Fundo de Estruturação de Projeto. Foram 43 consórcios que se inscreveram, do Brasil inteiro, e o Consaúde ficou em 8º. E no segundo semestre do ano passado nós fomos chamados e já iniciamos o projeto com a Caixa. Então, esse semestre começou o diagnóstico em todos os municípios, eles foram em todos os municípios, ver quanto que gera, o que é feito hoje, para a gente pensar em soluções consorciadas. E aí, isso eu estou falando para vocês entenderem que isso é uma coisinha do que a gente está fazendo relacionado à gestão de resíduos sólidos aqui na região. Tá? A gente está fazendo várias ações pensando no gerenciamento adequado do resíduo. Outro resíduo que não faz parte da obrigação legal da prefeitura, mas que acaba que a falta de não pegar esse resíduo volta para nós, é o resíduo de construção civil. Pela lei de resíduos sólidos, é um resíduo específico, que é de responsabilidade do gerador. Só que às vezes você gera pouco resíduo, né? Então a pessoa às vezes não tem condição de contratar uma caçamba, acaba que vão para os terrenos. E aí a infraestrutura tem que ir lá limpar, a gente tem que ir lá multar e verificar, enfim, não uma coisa que seja bom. Certo? E aí, baseado nisso, a gente também conseguiu, através de consórcio, uma usina móvel de processamento de resíduos de construção civil. A gente já recebeu essa usina, também foi pelo Consaúde, né? A gente tem o Codivar, que é a Câmara Técnica de Meio Ambiente, é no Codivar, mas como o Consaúde é consórcio público, a gente faz por lá os convênios. E aí a gente está se estruturando também para, se tudo der certo, ano que vem, a gente começar a processar também o resíduo de construção civil, tá? Então, isso tudo são melhorias que estão vindo, são coisas novas, como eu falei para vocês, não é registro que está fazendo isso sozinho, todos os municípios do Brasil estão aprendendo a fazer, através de exemplos de fora, né, que nem sempre são aplicáveis aqui, mas com o apoio, né, como eu falei para você, do governo estadual e federal, a gente está implantando da melhor forma que a gente consegue fazer aqui com as informações que a gente tem. Obrigada, tá? diretora. Diretor Adriano, gostaria de falar sobre os contratos, talvez? É isto? Por favor, fique à vontade. Bom, logo na sequência, depois do Adailton, a gente abre para a participação. Boa noite a todos. Boa noite, vereadora, vereador. Então, sobre o contrato de volumosos que a gente estava gerindo ultimamente, esse aumento se deve geralmente ao quê? Em 2018, a gente estava com um contrato de 656.323, né? E a partir de 2022, esse contrato passou para 1.439.000. Isso se deve ao quê? Praticamente, no primeiro contrato, a gente tinha 2 equipes participando disso daí, que eram 2 caminhões para coleta dos volumosos. Nesse novo contrato, a gente dobrou o número de veículos, aí, né, montando 4 equipes. Aumentamos também a área de coleta, que o contrato anterior passava, acho que 2 vezes por semana no centro. Esse novo contrato começou a passar quase diariamente, né, no centro. Aumentamos mais 3 bairros também, que foi atendido. Então, esse aumento se deve a isso daí, as melhorias que foram feitas para poder atender até a demanda da população. Como que é feito isso daí? Isso daí é através é feito um termo de referência referente a esse contrato. Isso daí é passado para as empresas,
que através desse termo de referência, ele estipula os valores que será colocado em licitação. Então, na verdade, não é a prefeitura que estabelece esse valor. Então, pego 3 orçamentos, desses 3 orçamentos é tirado o preço médio, é elevado para a licitação. E ali é a concorrência. Então, às vezes o preço vai baixando. Então, o aumento se deve mais a isso. Agora, alguma dúvida sobre isso daí, a gente pode estar... Alguém? O senhor está falando especificamente do contrato de volumosos. Para quem chegou agora, Valdo, obrigada pela presença. É um contrato que subiu 577.195 do ano passado para esse, quando a prefeitura entendeu que deveria melhorar o escopo, ou seja, contratar mais coisas, o que cabe a todos nós discutirmos, né? E também, Adriano, só para deixar a diretora Adriano claro, acho que quase mesmo o cidadão comum compreende. Não é a prefeitura quem estabelece o valor, e ela deve pegar 3 valores como valor médio, mas este valor médio interfere muito. Né? A forma como eu faço essa pesquisa dos 3 valores que vai determinar a média que eu vou colocar na licitação para contratar, não estou aqui colocando, neste momento, nenhuma dúvida, só estou deixando claro que tem muitas formas, já que nós estamos pagando essa taxa, que talvez a gente merecesse acompanhar mais de perto. Vamos continuar esse debate, até porque eu não quero aqui, desde já, adiantar nada, temos muitas pessoas para ouvir. Muito obrigada pelo esclarecimento e acredito que a Dailton possa contribuir um pouquinho. Opa! Dailton, vou pedir para você, para não interromper a sua fala, uma das coisas que, né, nosso mandato, eu sugeri, vocês acolheram, seria tirar as pessoas que têm renda menor, CAD único, desta obrigação. E foi acolhido. Todas as pessoas que têm CAD único não pagam aqui em registro, como a maioria das cidades não pagam. Só que o Dailton me contou que pouquíssimas pessoas foram atingidas. Coloque também isso durante a sua fala, por favor, para a gente até entender por quê. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Dailton Souza Ferreira, eu sou da tributação da prefeitura. Então, a lei, o ano passado, ela foi pensada com essa distribuição de alíquotas por categoria de imóveis. Como até o Otávio já até colocou várias situações que foram colocadas aqui. A isenção foi estendida, toda a isenção do IPTU, ela foi estendida a esta lei, foi acrescentada a pedido do Legislativo a questão do CAD único. Aquelas pessoas que estavam no CAD único poderiam também solicitar a isenção aí exclusivamente da taxa. Foi acolhido. A gente não recebeu muitas adesões para esse tipo de isenção, foi baixa. Mas a gente acabou entendendo que as isenções já constantes do IPTU já acabavam abraçando essas pessoas. A maioria já era do CAD único, também já eram isentas do IPTU. Então, acabou estendendo. Então, a gente vai fazer um trabalho para esse ano de divulgação para tentar trazer as pessoas que ficaram sem solicitar essa isenção. Então, basicamente, o cálculo rateou o valor do custo. Então, essas alíquotas colocadas, ela vem para trazer essa restituição à prefeitura do custo, que era 5.600.000 no ano passado. A gente estima receber esse ano em torno de 4.200.000, 4.300.000, em torno de 20% é a inadimplência normal do imposto, que vai virar dívida ativa, que vai virar esse saldo para receber nos exercícios futuros. Então, mesmo assim, a gente não recebe 100% daquele valor proposto no rateio, tem a inadimplência. Com isso, a gente já esse ano, a gente tem que usar recursos vinculados de outras receitas para cobrir esses inadimplentes. E esse fundo vai ser jogado para os exercícios futuros. Basicamente é isso, o Otávio já tinha indicado bastante detalhes, a gente está à disposição para qualquer outro esclarecimento. A questão dos 31,5% de limite do valor do IPTU também é interessante falar.
A questão, as 6 vezes que passa no centro da cidade. Realmente, vamos considerar que seria o dobro do valor para um contribuinte do centro, basicamente, que passa umas 6 vezes, só que o limitador de 31,5% acabou reduzindo. A maior parte das pessoas que tiveram a redução do limite estão realmente no centro da cidade. Então, esse limite veio para reduzir esses valores quando eles iam subir muito. Estão abertas as inscrições. Quem puder contribuir, falar, enfim, aqui a audiência pública tem esse caráter, não só de tirar dúvidas, mas também de trazer os posicionamentos. O senhor João Nunes e o professor Lucas. Só um minutinho. Boa noite a todos. Eu ouvi na explanação da secretária, dos diretores, eu tenho umas dúvidas na base de cálculo. Tá? Porque tudo que o meio ambiente tem algum subsídio, tanto estadual como federal. O que acontece? Vocês estão pegando a despesa cheia e está passando para nós. E o que vem do governo federal? E outra, a reciclagem que a gente faz, principalmente no meu bairro, totalmente reciclado. Tá? A gente deixa lá para o catador. Qual é a recompensa que a gente tem? Não seria melhor a gente fazer um trabalho de reciclagem, uma que nós vamos contribuir muito para o meio ambiente. Outra coisa, quando fala no volumosos, eles carregam para a gente até 1 metro cúbico. E não é calculado de acordo com o olho do catador. A gente chega a falar, não tem 1 metro cúbico. Aí a gente tem que recolher aqueles do volumoso para outra vez a gente colocar. Então, o que acontece? Galhos de árvore, quando se poda, a gente tem que colocar no jeito, picar ele para poder, não vai dar 1 metro cúbico. E não é sempre que a gente está cortando a árvore. Corta uma vez, uma poda por ano. Então, esses base de cálculo que está onerando muito. Tem algum outro recurso? Tem. Aí quando baseado no IPTU, não dá, é outra coisa. Eu posso gerar na minha casa, tem 2 pessoas, o lixo que eu gero de outras pessoas que tem 6 pessoas morando é diferente. Pelo tamanho da casa, não dá para fazer isso. Não gera tanto. Outra, qual o lote vazio? O que ele gera lá de lixo? Ele gera quando faz a limpeza. Mas quando a pessoa faz a limpeza, ele tem que contratar uma caçamba, porque vai dar mais do que 1 metro cúbico. E é cobrado anualmente a taxa de resíduo de lá. São essas coisas que eu queria entender melhor para poder a gente discutir. Pagar, a gente tem que pagar, porque se a gente gera lixo, e quanto menos resíduos sólidos a gente gerar, a gente está contribuindo para o meio ambiente. Concordo. Mas também não dá para exagerar no nosso bolso. Obrigado, senhor João Nunes. O Rodrigo, por favor, do Agrochá 3, você que se inscreveu, me parece, antes do professor Lucas, é isso? Ah, Sandra, Bianco, é que eu estava olhando para cá, desculpa. Sandra, só uma licencinha, não pode responder a cada... Vamos fazer um bloco de 3 questões, tá. Depois eu abro, tá bom? Só para a gente não esquecer as colocações. Eu também estou notando que posso apoiar depois. Bianco, por favor, representando a CIAR, e depois... Novamente a todos. A demanda que nós temos tido do comerciante em geral, eu vou citar um exemplo. Uma comerciante chegou e disse, olha, minha área são 700 metros quadrados, eu tenho uma funcionária, eu comercializo móveis, meu lixo é pouco, é o lixo de uma pessoa, talvez no banheiro, e eu tenho uma lanchonete do lado com 8 pessoas trabalhando e centenas de pessoas usando.
e eu pago sobre a minha área de 700 metros quadrados. Então, como é uma demanda que nos trouxeram e eu tenho que trazer, nós na Associação Comercial, vocês sabem, nós não somos nada contra que seja cobrado e que a cidade seja mantida limpa, mas é uma pergunta e precisa ser respondida. A vereadora levantou esse assunto, o João Nunes acabou de levantar também, então é muito importante. Eu por exemplo, vocês sabem, eu vou dar um exemplo pessoal, não por interesse próprio, porque eu não tenho esse interesse, mas outras pessoas podem ter. Que eu tenho 4.000 metros quadrados, tenho 8 funcionários, eu pago para retirar resíduo sólido, pago para retirar restos de combustível, pago para limpar caixas, pago para... Exatamente, tem a supply que vem tirar, tem uma série de empresas e eu pago, não tem problema nenhum. Mas, então, pode gerar esse tipo de dúvida com cada comerciante. Eu estou falando na área comercial, não estou falando residencial. Residencial, eu só tenho uma demanda que eu acho que deveria ser colocado em cada rua a data de coleta. Isso facilitaria muito aos habitantes, porque na minha rua eu não sei a data de coleta, infelizmente. Por exemplo, do lixo reciclável. Tá? Obrigado. Obrigada, Bianco. Questões importantes. Volume gerado ou área construída, né? Essas variáveis. Professor Lucas, falei certo, Lucas? Boa noite, mais uma vez. Como eu falei, né, eu sou munícipe da Vila Romão, mas eu sou professor no Capinzal, na escola Dona Irene Machado. E nós fizemos um trabalho, né, que Daniela esteve presente, né, na apresentação, o prefeito Newton também, e eu esqueci o nome da sua companheira de trabalho, Andréia, né, que também trabalha mais para a parte ambiental da diretoria, e nós apresentamos um trabalho que nós fizemos lá, porque o bairro Capinzal, a região da escola, né, não só o bairro Capinzal, nós temos outros bairros ao redor, não tem a coleta seletiva. Né, ele tem a coleta normal do caminhão que vai levar até o aterro sanitário. E isso fazia parte de uma disciplina, né, então nós fomos atrás de entender e fizemos um projeto, né, fizemos todo um levantamento com estrutura científica mesmo, de pesquisa, com metodologia, né, até de amostragem, porque fomos até o posto de saúde, que era o que nós tínhamos de dados mais fáceis de acessar na época, e verificamos que tinham 537 famílias ali naquela região. Então nós vimos que precisávamos entrevistar um número X de famílias, e quem foi responsável por fazer essas entrevistas foram os alunos. Então eles mesmos foram atrás, cada um no seu bairro, que por sorte no grupo tinha alunos do Cheia Grande, do Capinzal de Cima, do próprio Capinzal, do Capinzal da BR, etc, etc. E eles fizeram com os parentes, né, porque muitas casas próximas são parentes, etc. Fizeram essas pesquisas, né, esse levantamento da quantidade de resíduo gerado, do que é gerado, qual é o tipo de material, né, em relação à coleta seletiva. E nós chegamos num número, né, num potencial de coleta que me parece ser bastante interessante, tanto por estar sendo hoje levado até o aterro sanitário, quanto por ser transformado como mais um recurso para a cooperativa, como o Daniel colocou, porque a cooperativa vive disso, né? Quanto mais material ela vender, mais ela tem renda. E a nossa visita que nós fizemos com os alunos lá na cooperativa, até nos levaram lá no aterro sanitário, me parece que atualmente não chega a um salário mínimo a renda daquelas mulheres, né? E não é um trabalho fácil, não. Trabalhar com uma cooperativa seria muito legal que todo mundo tivesse essa oportunidade de ir ver o que é isso, né? Então, assim, como está sendo discutido isso, né? Vai ter um novo contrato, uma nova... Minha dúvida é essa, né? Se o Capinzal dessa vez será contemplado e se não, o que pode ser feito, porque vários munícipes de lá, né, pais, até nós na escola, é horrível você na escola dizer assim, olha, você tem que reciclar, tal. Aí você vai lá e joga uma garrafa PET junto com arroz e feijão, porque nós comemos de marmita lá, né? Tudo junto num saco de lixo, né, de resíduo, que é muito ruim, né? E não é um exemplo que nós estamos dando ali. Então, assim, como que a gente pode avançar nesse sentido, né? E isso está sendo levado para aterro sanitário.
Então, assim, foi falada a questão do IPTU, que tem a taxa que está atrelada ao IPTU, do IPTU urbano, então, no caso lá é rural, né? Não entendo como funciona essa cobrança, se tem cobrança lá de um IPTR, né? Não sei se existe isso. Enfim, mas se chega o caminhão que vai para o aterro, então, se é por meio de um subsídio, não tem como ter um subsídio também para esse sentido, né, para esses munícipes que também são munícipes de registro, né, também, e como eu falei, seria uma renda mais para essas mulheres que estão lá todo dia na lida, num trabalho que não é nada tranquilo, né. Então essa é a minha colocação. Muito obrigado pelo espaço. Excelente, professor. Eu acredito que a gente poderia agora ouvir a prefeitura e aí depois mais pessoas quiserem trazer as questões. Quem gostaria, fique à vontade. Vereador Wander, sigo aqui, a hora que o senhor quiser. O senhor me autorizou a seguir, mas o senhor tem a palavra franqueada, é claro. Eu vou pedir a palavra, então, para responder. Se esquecer, pode lembrar, tá, João? Então, o que eu anotei do João Nunes, né? A questão do subsídio, né? Então, o Adailton e o Otávio colocaram. No ano passado, vou arredondar os números, tá? A gente colocou 5 milhões e 400, né? E aí, a gente só recebeu 4 milhões. Então, 1 milhão já é subsídio da prefeitura, que é de inadimplência. O que a gente tem? De onde vem esse subsídio? Um recurso que a gente já tinha vinculado, que são os royalties do petróleo e o recurso da mineração. E tem um outro que me fugiu o nome agora. Mas eles dão em torno de 2,5 milhões, mais ou menos. Então, a gente tem duas situações. A gente tem a inadimplência, que a gente tem que repor, que é, como o Adailton colocou, em torno de 20%. E esse ano, como a gente teve a renovação do contrato, como foi colocado aqui, e aí o de lixo ainda está em andamento a licitação, aumentaram esses 1 milhão e 800. Então a gente já vai pagar isso, a gente vai pagar 1 milhão e 800, vai subsidiar para ficar no mesmo valor do ano passado, a divisão. Então a gente está subsidiando, tá bom? Em relação, você falou da reciclagem, né? Então, as pessoas que reciclam, como que elas serão premiadas? A primeira coisa foi que eu comentei no início da apresentação. Hoje a gente paga por tonelada o rejeito que vai para aterro. Então, se a gente reciclar diretamente, você vai gerar menos rejeito, certo? Porque se você misturar tudo, aquela quantidade total que você gerou na sua casa vai para aterro. Se você separar o reciclável, você está mandando menos resíduo para aterro. Então, a gente, em conjunto, teremos menos resíduo no aterro. Então, já é um ganho direto, certo? Claro que a gente pode promover outras políticas e incentivar a reciclagem, tá? Isso já está em desenvolvimento. Mas hoje é isso, é um ganho direto, tá? Fora as questões ambientais, né? Que eu sei que você gosta. A questão de educação. Nesse contexto da cobrança, a gente também, né, nesse ano, já tem um orçamento específico de educação ambiental. Então, com essa taxa, a gente conseguiu reservar uma parte só para trabalhar a educação ambiental, porque a gente entende que é necessário falar, refalar, né? A gente fala que é educação contínua, né? E fazendo sempre, tá? Então, a gente tem que educar. Isso aí, né, o professor Lucas colocou essa questão, eu já vou respondê-lo, mas é necessário. Então, a questão desse recurso também vai ajudar a gente no orçamento para investir em educação, né, seja em rádio, TV, outdoor, nas escolas. Né, esse ano a gente já conseguiu, com o dinheiro, né, a gente já conseguiu fazer uma cartilha para as escolas municipais. É possível a gente pensar em ampliar para as outras escolas, enfim. Né, já estão aumentando os trabalhos, tá? Aí você falou a questão do lote vazio, né? O serviço está disponível. Então vamos falar antes dos volumosos. Você falou de 1 metro cúbico. A gente tem a coleta rotineira até 1 metro cúbico. Se você gerar mais que 1 metro cúbico, aí eu peço gentileza que você ligue na nossa secretaria, porque o quarto caminhão ele é para atender essas questões fora de rotina. Porque se a gente for numa casa pegar muito mais que 1 metro cúbico, aquela rota do caminhão acabou, porque o volumoso, né, pelo nome, a gente sabe que vai ocupar muito espaço. Então, por isso que a gente faz uma rota diária que passa pelos bairros, e aquelas situações exceção, pode ligar, avisar, e a gente manda o quarto caminhão para lá, tá certo? Hoje é como está funcionando.
Então, a questão do lote vazio. O serviço está disponível. Então, se ele quiser reservar as podas lá no quintal, não quiser colocar caçamba, ele deixa separadinho, ou deixa lá 1 metro cúbico, ele avisa a gente que a gente vai pegar com o 4º caminhão. Tá bom? Era isso? Vamos lá. Bianco, né? Então, a gente colocou... Você falou a questão dos 700 metros que eles pagam. A nossa visão, o IPTU também não é a melhor solução. A gente queria que fosse metro cúbico de água, porque a gente entende que se a pessoa consome mais água, é porque, teoricamente, né, menos chances de errar, que tem mais pessoas na casa consumindo água, teria mais pessoas gerando resíduo. Entretanto, a gente não conseguiu, nesse momento, fazer dessa forma, mas ainda não desistimos, tá? Estamos trabalhando para que seja por metro cúbico de água. Pode. Eu até anotei aqui, enquanto a senhora estava falando, o consumo de água também pode, no final, tornar-se um pouco injusto. Porque Acho que tem que ligar o microfone. A partir do momento que eu tenho um poço artesiano ou eu cave um poço no fundo de casa, sem conhecimento de ninguém, então eu vou começar também a ser injusto com outras pessoas. Eu acredito que a gente deveria ter uma visão um pouquinho mais seletiva do tipo de comércio, do tipo de atividade que se exerce e o que demanda. Eu sei que isso não dá para fazer assim, eu conheço muito bem a parte técnica, tudo isso, mas eu acho que a gente podia começar, já que está sendo discutido o assunto, a procurar uma solução um pouquinho mais racional e menos horizontal. Linear, né? Para resolver esse problema. Tá? Porque é uma dúvida que... O João colocou uma série de pontos que eu ia colocar, depois como já colocou, então eu fiquei com esse ponto restante. Tá? Essa questão a gente começou a fazer até um estudo relacionado à CNPJ, já está andando, e esse projeto que a gente está da Caixa, né, que até a Sandra falou, a gente não tem especialistas, né? Então, esse projeto da Caixa, a gente está contando com especialistas. Então, é um projeto de 8 milhões de reais, mais ou menos. Eles estão pagando advogado, engenheiro, é uma equipe gigantesca de jurídica, técnica, financeira, que está estudando a melhor tecnologia possível para a nossa região. E aí, nesse estudo, que já começou, a quinta-feira agora vai ter uma prévia dos resultados, aí a gente vai conseguir ir no detalhe. Aí sim, aí, né, a gente vai conseguir separar o joio do trigo, né? Mas a gente está no caminho, tá? A gente está no caminho. Aí você falou da área e colocar as datas de coleta, né? Hoje, como que acontece? Eu anotei essa sugestão, né? Vamos avaliar. Hoje, no site da prefeitura, né, na área lá de coleta de resíduos, tem os dias, tem a coleta de volumosa, tem os dias que passa cada rua. Coleta seletiva, tem o dia que passa cada rua. Coleta de lixo, o dia que passa cada rua. O que a gente está fazendo, já com as empresas, colocando os panfletos para entregar. Só que eu não gosto muito de panfleto, porque eu acho que meio que vira outro resíduo, dependendo para quem se entrega. IMA a gente está produzindo, já foi pedido para empresa de coleta seletiva, logo já eles estão produzindo, já fizemos uma arte, já está a caminho. Então, tudo isso são coisas que, antes da cobrança, a gente não conseguia muito que investir, né? Então, agora a gente está conseguindo ter um pouquinho a mais. Então, é isso, tá? Mas a gente está investindo, sim, em divulgar, até, acho que, né, por a Valda está aqui, você está aqui, a gente conversar mais com vocês para aproveitar o comércio para ajudar a divulgar também, né, Valda? Acho que é importante. Mais uma interrupção. Não pode, por favor. Eu acho que vale a pena o debate, rápido também. Com relação às datas de coleta, poderia ser feito... por exemplo, nós estamos atualmente organizando a colocação de placas no Jardim Vitória. Tá. Eu coloquei uma placa do meu estabelecimento lá. Isso também poderia ser colocado nas placas de rua, aproveitar quando for feita a placa de rua, já colocar também data de coleta. Então, já ganharia tempo e também pode-se procurar, nós podemos até divulgar o assunto através da associação comercial, para colocar as placas já com essas datas. Não, achei interessante, vamos verificar a viabilidade de fazer. Eu agradeço. Desculpa, obrigado. Nada, agradeço. Agora, indo para o professor Lucas, né? Então, assim, até quero aproveitar para parabenizá-lo aqui de forma pública, o trabalho que vocês fizeram no Capinzal. É um trabalho que eu falei lá no dia, né? Com certeza é replicável em qualquer outro bairro de Registro. Fizeram um trabalho excelente, assim, acadêmico, né?
E para a gente foi muito bom, porque como a gente está olhando, né, a gente está olhando tanta coisa, quando você me ligou, não, mas eu quero coleta seletiva aqui na zona rural. Aí eu falei, né, precisamos fazer isso agora, que a gente vai, né, vai deixando para um outro tempo. Aí eu te dando as boas novas, o contrato de coleta seletiva a gente já está trabalhando no termo de referência e a gente já colocou no termo de referência coleta a cada 15 dias na zona rural, tá? Porque daí faz a coleta seletiva lá. A coleta de lixo, como ele falou, já existe, mas a coleta seletiva não tinha. A gente ficou batendo cabeça, né, de fazer de outras formas, mas a gente acha que essa forma melhor no próprio contrato, né, da coleta seletiva urbana inclui uma periodicidade para ir na zona rural, tá? Então essa melhoria que a gente ia fazer, mas adiantou com o trabalho que vocês fizeram. Então agradeço aí publicamente, tá bom? Obrigado, acho que foi isso. Mas alguém da prefeitura gostaria de comentar as questões que foram apresentadas pelos 3 participantes? Se não, nós vamos abrir mais uma rodada de inscrições. Lembrando que o tema aqui de critérios, né? Quais são os critérios para se cobrar? É pelo consumo de água que se vislumbra construir? Opa, mas pode não ser adequado? É pelo volume? Isso questões que são colocadas não para esse projeto de lei ainda, porque todos que aqui se colocaram como estudos em andamento, não é? A educação ambiental, eu não sei se ficou suficiente, ou eu que não prestei atenção, em relação ao terreno que não é construído. Eu, particularmente, queria depois ouvir um pouquinho sobre isso. Quem que levantou a mão, por favor? O senhor está com o microfone aí pertinho, fica à vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Marcos Antônio, eu sou consultor financeiro e economista. E quando elencado a respeito da matéria, através da gerente Valda da CIAR, eu prontamente atendi a solicitação e fiz alguns modelos econômicos de arrecadação com relação à taxa no município. E a minha provocação, parafraseando a vereadora, hoje, qual é a quantidade de arrecadação anual que o município vem tendo nessa taxa, o que se projeta e o quanto disso é gasto. Por quê? Tratados alguns números dentro das empresas que estão dentro da cidade de Registro, hoje nós podemos ter uma variação de arrecadação, e isso eu preciso que os senhores, se possível, me expliquem, de valores muito acima da taxa de lixo anual. Então, dependendo da modelagem econômica tracionada, eu estou falando de números de 9 milhões até 17 milhões de reais. Claro que isso depende de muitos critérios. Mas fica aqui a provocação para vocês, porque o mais interessante, além de vocês nos passarem critérios técnicos, eu acho que a população, e eu faço parte disso, assim como a CIAR atende o comércio, nós queremos ver números, né? E os números falam por si só as contas que a prefeitura tem com essas taxas e o quanto é arrecadado e qual a diferença disso. Porque, a princípio, pela modelagem, tem-se ou subentende-se que a prefeitura terá uma arrecadação superior à taxa anual que é gasta com isso. Obrigado. Desculpa. Mais alguém gostaria de se inscrever? A gente está usando a ideia de 3 inscrições. Ok? Quem que gosta? Dailton, pode? Só nessa questão. A nossa base de dados existente hoje, ela leva esse ano, nessa modelagem que está na lei deste ano, que é o que a gente está replicando, porque é a base existente, a gente não tem mais informações para poder subsidiar uma alteração significativa. Então, nessa base, a previsão de arrecadação é de 4.200.000, já considerando a inadimplência, que vai girar em torno de 1.400.000. A despesa desse ano já é de 7 milhões de reais. Então, por isso que a gente
complementa com outras receitas vinculadas que também podem ser utilizadas para essas atividades, não que são obrigatórias para essas atividades. Então, nessa modelagem, a previsão da arrecadação é 4 milhões e 200. É a base que a gente tem hoje, a base de dados do imposto, que é a única base existente. A gente tinha a possibilidade, a gente buscou praticamente 1 ano e meio antes dessa lei ser proposta, buscou várias outras possibilidades. Até mesmo várias reuniões com a Sabesp, porque a gente entendeu que a base da Sabesp era maior que a nossa. Então, a gente tinha mais opções lá. Tá? Não que também é a melhor, mas a gente tinha mais opções e a possibilidade do rateio poderia ser um pouco melhor. A questão do terreno vago, até para dar continuidade, foi uma forma de reduzir as outras categorias. Se eu tiro o terreno vago, não vamos cobrar, a gente teria que estar colocando essa diferença nas outras categorias. Então, é uma forma de você conseguir dividir um pouco mais e ratear esse valor. Era isso. Dailton, me corrija se eu estiver errada, repetindo, Marco Antônio, que é importante a sua questão. Vocês fizeram uma modelagem que previu 4.200? Não, que previu muito mais, mas considerando a inadimplência, 4.200. Vocês previram uma modelagem, estou pegando aqui da justificativa que a Prefeitura fez, justificativa para encaminhar o projeto, que previa uma arrecadação de 5.655, estou arredondando. 5.665 previa-se arrecadar com esta forma de cobrança estabelecida, com essa modelagem. Considerando a inadimplência, caiu para 4.200.000. É isso que a Daniela fala, que já colocou recurso do orçamento. Mas, e é este um dos focos, que depois eu vou me inscrever como vereadora, agora estou tentando coordenar, mas os contratos subiram um valor de quase 1.800.000, não é isso? De um ano para o outro. 577 no contrato de volumosos, 886 no contrato da coleta do lixo e 300.000 no contrato do aterro, entre outros também que tiveram reajustes. Então, hoje, se pegarmos o mesmo perfil de arrecadação, seria 4.200.000 para fazer frente a contratos que vão chegar a 7.500.000, arredondei. 7.500.000, valor dos contratos, contra uma previsão de 4.200.000. Falei certo os números? Obrigada, só para a gente fixar. Mais alguém gostaria de se inscrever? Seu João, por favor. Dailton, pelo que você falou aí, é o seguinte, então você concorda comigo que o terreno vazio não gera resíduo. Vocês jogaram o terreno vazio para subsidiar aquela inadimplência. Nós estamos sendo injustos, porque é muito mais barato eu contratar uma caçamba numa limpeza de um terreno vazio, porque, queira ou não queira, eu tenho que fazer a limpeza, não posso deixar lá, do que eu ficar pagando anual e não utilizando o serviço. Obrigado. Viu? Na verdade, não vai subsidiar a inadimplência, mas é uma maneira de fazer o rateio. A gente não encontrou outra forma, a gente tinha que colocar o valor. Só também pedir a palavra aqui, Sandra. Wander, desculpa, pois desculpa. não pode. Não, só para complementar a resposta do Marco Antônio, porque ele falou assim, né, que a gente precisa falar de números e tal. Aí eu só queria, assim, reforçar, porque a gente está falando de números desde o início, para ver se todo mundo está entendendo, né? Então, o que a gente gastou no ano são os números que a gente apresentou. Então, no ano passado foram gastos 5.655.291 e 39. Isso foi cobrado, rateado esse ano. Esse ano a gente gastou 3.077 no primeiro semestre, depois a gente fez um estimado para que esse semestre está acontecendo agora, e a gente estimou, então, que seria os 7.484.000, certo? Que vai ratear agora,
a gente faz a conta agora para ratear ano que vem. Só que o município já vai subsidiar essa diferença, tá? Então a gente está falando de números, tá bom? Não, perdoe-me, só no seguinte sentido. Eu acho que quando vocês falam de números e devem falar, eu acho que é interessante vocês trazerem a exposição dentro de uma modelagem de apresentação, porque somente falar por falar fica, por vezes, muito subentendido a quem já mexe com isso. Então, seria interessante expor de uma maneira, num PowerPoint ou algo assim, para o munícipe entender aonde está começando e aonde está chegando esse número. Permita ser um pouco acima da regra, mas eu já estou acostumado com isso, então para mim é uma vivência tranquila. Mas talvez para o munícipe é algo muito subjetivo. Né? Então, falar por falar os números, por vezes, não é interessante. Eu gostaria que ficasse claro para os munícipes, para aquela pessoa mais leiga que não tem conhecimento disso, visualizado isso em gráfico, quanto está se arrecadando, quanto disso está indo para cada setor, que eu acho que isso não fica muito bem claro. Então, apenas falado, eu acho que fica um pouco confuso. É só nesse sentido entendi. mesmo. Não, isso aí eu acho ótimo e interessante, como a gente comentou. Para vocês terem interesse na questão da gestão dos deduçórios, já é um ganho enorme para nós, né? Então, esse material que eu estou lendo aqui já foi entregue, né, para a Câmara de Vereadores, pode ser disponibilizado, a gente pode ver com o pessoal da Prefeitura, colocar no site, colocar em gráfico, eu concordo e acho que é necessário, para que a linguagem fique clara e que é o que a gente quer ser, transparente e claro, que ninguém saia com dúvida daqui. Obrigada, Daniela. Eu gostaria de pedir para o Roberto, se possível, para a Sandra, uma das coisas que a gente pode contornar um problema muito corretamente trazido pelo senhor, Marco Antônio, é colocar o link na transmissão que está acontecendo agora pelo Facebook do nosso sistema, do SAPL. Quem for a entrar no link que estiver nos comentários da transmissão agora, vai entrar no sistema da Câmara e lá vai ter acesso ao projeto de lei e a estes anexos, que são as explicações que foram aqui dadas do aumento dos valores, dos contratos, esses documentos que, por enquanto, só nós aqui, vereadores, tivemos acesso, e o senhor muito corretamente traz essa questão, além de ter depois uma linguagem mais cidadã, mais tranquila, mais popular, enfim, linguagem cidadã, acho que é o nome, a forma correta de designar, de forma que todos entendam, inclusive porque desse aumento. Porque, como eu disse no início, não é porque não aumentou a alíquota, não é porque não aumentou a taxa que a prefeitura não vai pagar 1.800.000 a mais. Vai pagar. Só a fonte que é diferente, mas é recurso público, não é? Vereador Vander, com o senhor a palavra. Vou ser bem breve aqui, acho que já foi falado tudo o que precisava ser falado. Primeiramente, boa noite a todos, os representantes aqui da prefeitura, a sociedade civil também, a todos. Dispor do seu tempo também para a gente poder debater esse tema bastante importante, questão da cobrança da taxa, linguajar mais simples, taxa de lixo, né? Resíduos sólidos. E, na verdade, o que eu tinha pontuado aqui, era mais para esclarecer, já foi feito várias perguntas e esclarecido por eles, o que eu tinha pontuado, o senhor João Nunes já também fez a pergunta, o pessoal já acabou perguntando sobre a cobrança nos terrenos vazios, que é uma das grandes reclamações que a gente recebe, além das cobranças do valor fixo por tamanho de propriedades e residentes e tudo mais, e finalidades, se é residência ou CNPJ, isso já está muito bem definido. Acho que a questão dos critérios da cobrança mesmo, essa definição, a gente definiu um parâmetro de como chegar no valor mais exato. Por exemplo, uma coisa que eu estava observando aqui, que hoje a forma de cobrança é por IPTU, né? É o que achava no momento, e a ideia é depois a gente até tentar fazer pela cobrança de água, que eu até acho que ainda é mais justo, porque eu conheço vários terrenos no município que não está cadastrado IPTU, e o cara não está cadastrado porque não quer cadastrar. É porque ele está ainda, para o município, é usado o termo de que irregular, ainda precisa ser regularizado,
reconhecido, criado ruas e tudo mais. Então, eu acho que, de repente, se fosse seguir o IPTU, nesse momento, a gente teria que cadastrar todo mundo, eu acho que para poder dar uma equalizada, mas ainda acho que o IPTU não é o melhor caminho, assim como está sendo estudado, mas era o que tinha. De repente, a água a gente poderia chegar a um número mais próximo e depois ir melhorando para a gente chegar num valor mais real. Hein? Isso vai dar um problema? Não, vai ser questões de uma crítica maior agora, porque lançamento dos novos loteamentos. Assim que lançado IPTU, vai ser cobrado e com certeza não vai ser gerado lixo também, então vai ser uma demanda que vai gerar um problema daqui a pouco. A gente acredita que, como é o primeiro ano ainda, a gente tem o projeto, eu acho que dá para emendar, dá para buscar alternativas e chegar num denominador comum, justo para todo mundo, né? Eu acho que essa é a função, nós como Câmara, mediar essa situação, a população trazer as suas demandas para que a gente possa buscar alternativas e chegar num número aí. A minha pergunta, na verdade, eu acho que já foi até falado, eu não sei se peguei aqui, houve um aumento significativo aqui dos serviços prestados. A minha pergunta esses valores, eles são pagos, eu acho que até foi comentado, por peso? Da coleta do lixo, Wander, sim. É por peso? Só o da coleta de lixo, os outros são valores fixos. Tá, e aí uma outra pergunta, como é que a gente define esse peso hoje? A gente tem uma balança no aterro. Ah, perfeito. Era essa a dúvida mesmo de como era definido esse peso, até para poder fazer os pagamentos. Bom, em cima disso eu ia fazer outras perguntas, mas já ficou bem claro que o serviço é pago de acordo com o peso, e o peso é feito porque a gente já tem uma balança lá. Eu acho que da minha parte, Sandra, eu não tenho muito a acrescentar mais. O pessoal já fez as perguntas, fui muito bem esclarecido. Acho que nós temos que buscar uma alternativa mediana aí de cobrança para que seja justa para todo mundo, né? Estudar, acho que foi o primeiro ano, foi um modelo ainda, é novidade para todo mundo. Tem que ficar bem claro para a população que não é uma coisa do município, isso é uma lei federal que determina, e nós temos que cumprir, todo mundo vai ter que pagar. Eu acho que é só buscar um número, uma fórmula para chegar no número exato. Eu acho que é esse o caminho, foi o primeiro ano que aconteceu, não tinha muita alternativa, buscamos a primeira, foi aplicada, e eu acho que em cima da primeira a gente está buscando aí melhores caminhos para chegar nesse resultado. Eu acho que da minha parte não tenho muito o que falar, mas acrescentar, acho que agradecer mesmo a presença de todos, isso é importante, e depois daqui a gente dá um andamento aí nos questionamentos colocados e junto com a Prefeitura, buscar essas alternativas aí. Obrigado a todos aí. Obrigada, vereador Wander. Como eu disse, eu tentei coordenar aqui na ausência do nosso presidente, o vereador Gerson, mas eu queria fazer algumas considerações agora como vereadora, enfim, não só com a função de coordenação. Sobre 3 questões objetivas e prometo ser rápida também. A primeira delas, eu acho que é o desafio de construirmos critérios melhores. Considero, quando eu disse a Câmara não tem especialistas para nos subsidiar, o que a gente sempre lutou aqui foi para abrir o debate. Valda lembra, até mencionei antes, você chegar lá dia 20 de dezembro, 18 de dezembro, enfim, próximo ali do Natal, a gente buscando a CIAR para participar, buscando os moradores, todo mundo, para buscar a construção melhor. Não era o melhor momento, então, por isso insisti tanto para que a gente fizesse a audiência no horário adequado, em tempo adequado. Bom, então, sobre critérios, né? Uma das questões que eu acho que foi colocada nessa audiência aqui, taxa de água, que eu entendi que a Prefeitura tende a continuar os estudos para ver se é o melhor caminho, né? E aquilo que eu pude estudar um pouquinho mais entre o ano passado e esse, que é o que a CIAR traz através do Bianco, volume de lixo gerado, volume de resíduos gerados. Eu dizia, mas como que a gente vai fazer volumes? Eu vou ter que ter uma balança na porta da minha casa? Estudando um pouquinho mais outras prefeituras, eu observo que não é isso, você faz uma padronização. Um restaurante de volume tal, com tantos funcionários, com volume gera, em média, uma previsão X. Vou pegar o seu exemplo, uma loja de imóveis com uma área muito maior, mas que tem um funcionário e tem essas atividades, tem um padrão de volume de resíduos, outro, Y. E assim por diante, um posto de gasolina, um pequeno comércio de alimento, um pequeno comércio de papelaria, enfim.
É possível classificar, do ponto de vista do comércio? Acho que a gente pode evoluir para isso, porque a questão da água não é justo, aí meu olhar sempre é olhar mais dos excluídos, seja por aquilo que você disse, pode ter gente que não esteja ligado à rede pública, mas isso eu discutia muito com a Sabesp quando nós íamos fazer a renovação do contrato. As famílias mais pobres, via de regra, são as que mais pagam água, porque tem a família extensa, é o avô que mora junto, é a cunhada, é a mãe solo que mora, enfim, tem as famílias maiores. Então, se você vai pelo consumo de água, você não vai ter justiça tributária, você vai penalizar os mais pobres. Não é um bom caminho a água, na minha opinião, né? Hoje, com o critério que está, eu vou apresentar um projeto, uma emenda ao projeto, espero que eu tenha apoio aqui na Câmara, para dar um passo um pouquinho nessa linha da justiça tributária para os mais pobres, vou usar assim, ou aqueles que têm menor renda. O que eu acho que é possível fazer sem grandes estudos? De novo, o exemplo da vizinha. Vou pegar pelo Adailto primeiro. O Adailto falou, não, mas os 31% do IPTU já deu uma equalizada. É verdade, para aquelas casas maiores. Mas este exemplo que eu dei da pessoa que mora aqui no centro e que tem o IPTU de R$ 1.400, e que se o limite dela pelos 31% seria 434 de taxa de lixo, tá? Mas ela usou outro critério, ela usou não, o critério, a taxa ficou menor usando a área construída, 90 metros quadrados, vezes 6 vezes a coleta, vezes o valor que para a residência é de 69 centavos. Com isso, ela paga uma taxa de 300. É aposentada com menos de 2 salários mínimos. Esta pessoa, esse perfil, área pequena, no centro, se ela usasse o critério igual para os demais bairros, vezes 3, ela já cai para R$ 150. Quem ganha menos de 2 salários mínimos sabe o que é economizar R$ 150. Então, não será um grande impacto para a prefeitura, porque na área urbana, mesmo os imóveis antigos são maiores e, portanto, vai acabar caindo no limite dos 31% do IPTU e, portanto, já está, né? Mas tem algumas situações que eu acho que não são tão poucas, não, que vai nos ajudar a corrigir um pouquinho. Sugiro que numa força-tarefa com os especialistas, a CIAR, prefeitura, que bom que essa sinalização que você deu dos recursos da Caixa com os especialistas, a gente possa melhorar para o ano que vem, que não seja, efetivamente, esse não é um critério bom, área versus número de coletas. Esse exemplo que o senhor Bianco traz, o senhor João Bianco traz, ele ilustrou muito bem, né? Imagina ali um restaurante de um lado, gerando muito resíduo, mas com uma área menor, portanto, IPTU menor. E uma área de imóveis, uma loja de imóveis, o que fosse gerando pouco, mas, portanto, pagando mais, porque a área é maior. Nós temos que melhorar esse critério. Primeiro item, segundo é rápido, educação, coleta seletiva e educação ambiental. Gostaria muito de ver os recursos, Daniela, que foram, né, agregados, porque agora a gente paga, fazendo muita educação ambiental. Fazendo muita educação para a coleta seletiva. Parabéns ao Capinzal, à escola Irene Machado, ao senhor professor, porque é fundamental. Há 11 anos atrás, nós comemorávamos, no meu governo, que a gente colocou coleta de lixo na área rural, não tinha. E agora, 11 anos depois, que bom ter a notícia aí da Daniela, que já está no escopo do contrato, da nova licitação, a coleta seletiva. Por que eu quero dar ênfase a isto, gente? A coleta seletiva, ela é importante do ponto de vista ambiental, não preciso dizer aqui o quão ela é importante. Ela é importante do ponto de vista social e Registro tem uma experiência inovadora e tem que recuperar esta experiência. Registro foi a primeira cidade do Vale do Ribeira a implantar 100% de coleta seletiva, há 12 anos atrás. Bom, ok, do ponto de vista ambiental. Mas essa experiência de coletar o material reciclado levou a sustentar mais de 12 famílias ali no Xangri-Lá com a cooperativa, recebendo quase 2 salários. É uma coisa, mães solos, mulheres, a grande maioria, e que hoje não recebe
Nem chega a um salário mínimo. E são 5 mulheres só. Porque a Daniela não tem compromisso com o tema? De jeito nenhum. Vocês viram que se a gente deixar ela falar a noite inteira. Gosta, tem compromisso, sabe da importância. Mas falta aquilo que é dar volume para a educação ambiental, para a divulgação, para mais vídeos, para o que a gente puder de comunicação, para levar com que todas as crianças não tenham o privilégio de estudar na escola Irene Machado, ter um professor com esse olhar e fazer a educação. Nós sabemos o quanto que a gente negligencia. Eu trabalho numa repartição pública de saúde que eu tive que brigar anos para começar a fazer a coleta seletiva neste ambiente, com 100 funcionários que poderia estar muito bem separando o material. Não sei até se a prefeitura faz adequadamente a separação do material. Então, há muito que se fazer. Por que caiu, só para explicar, a coleta? Claro que tem o problema dos autônomos, o problema ou solução, eles também têm direito a ter renda com isso, enfim, com a coleta do material, também contribui com o meio ambiente, mas falando especificamente da cooperativa, porque diminuiu, com certeza, o volume da coleta, e diminuiu o volume porque as pessoas estão separando menos. Estão separando menos porque a gente não está cotidianamente fazendo comunicação sobre a separação. Eu tenho muito orgulho, porque são mulheres que estão à frente dessa cooperativa, eram 12, 2 salários, e hoje são 5, não tem um salário mínimo sendo arrecadado. E, por fim, agora no 3 pontos, esse é o final, eu quero propor nessa audiência pública, comunicar, na verdade, vou propor uma emenda. Deixa eu falar o assunto primeiro. O 3º ponto que eu quero falar é sobre fiscalização. Fiscalização dos contratos que são rateados para que nós paguemos, né? Já é meu papel, papel do Wander, papel de todos nós como vereadores, fazer a fiscalização dos contratos, de qualquer área. Mas eu tenho certeza que o cidadão quer se ver mais ainda representado com mais instâncias de fiscalização. E pensei como alternativa. Fiscalização, assim, para estar acompanhando no dia a dia, porque nós, uma hora estamos vendo o contrato de saúde, outra hora de educação, outra hora fiscalizando. Vocês sabem a vida de vereador, João Nunes está aqui, o professor Miura foram vereadores, sabe que a gente tem que lidar com um leque de atribuições muito grande, nem sempre você garante a especificidade. O que eu vou apresentar? Na lei do CONDEMA, ou seja, do Conselho Municipal de Meio Ambiente, ampliar a atribuição do Conselho Municipal de Meio Ambiente para acompanhar os contratos que estão... Eu não sei, a gente vai pensar a redação depois, mas aqueles contratos que geram como é que eu falo, Adailton? Oi? Isso, que geram as despesas que serão rateadas pela lei número tal, que é a lei que institui a taxa do lixo, entre aspas. Eu acho que a gente cria uma instância. A saúde tem isso, avalia toda a execução dos contratos através do Conselho de Saúde, a educação através do Conselho de Educação, e acho que o meio ambiente poderia ter esta representação. Vejam bem, na lei atual participam 6 secretários da prefeitura, mas participa representante das universidades, portanto, da Unesp, e das universidades, seja qual for, um representante de associação de moradores urbanos, um representante da associação de moradores rurais, um representante do setor comercial ou industrial e um representante da associação de classe e, por fim, um representante dos produtores rurais, associação, sindicato, cooperativa. Portanto, você tem uma representação interessante de moradores de bairros, de ACIAR, Associação Comercial e Industrial. Eu acho que a gente poderia, e é essa que eu quero apresentar uma emenda a esta lei, de ampliar a atribuição, lá não está a atribuição, a fiscalização orçamentária, ampliar a atribuição do CONDEMA, porque o município, CONDEMA é estadual, do Conselho Municipal de Meio Ambiente, como uma das atribuições. É o que eu imagino que a gente possa fazer para aprofundar, porque agora, de forma direta, a gente paga por esses contratos. Acho que a sociedade tinha que ter mais espaço de fiscalização. Da minha parte, como vereador, era isso, mas alguém gostaria de se inscrever? Não? Ok? Eu queria só fazer um comentário com relação aos beneficiários do Cadastro Único, né? Então, vai ter uma ampliação com relação aos beneficiários. No caso, foi falado também que
que nem precisou porque existe a isenção de IPTU por metragem, acho que por idade também. Então, na verdade, não foi preciso. Mas só um esclarecimento. Os beneficiários têm que procurar o cadastro único para demonstrar o interesse de ter essa isenção. Eles têm que procurar o CRAS, o cadastro único. Então, é só isso para esclarecer. Então, a lei desse que tá em vigor previu essa situação. Quem está no cadastro único, ele pode solicitar a isenção da taxa do lixo. Então, a gente teve baixa adesão, mas está previsto na lei e está replicado aqui também na atual para o ano que vem. Rodrigo, Obrigado pelo exatamente esclarecimento, o que você disse. É como depende. Lembra que toda isenção prevista em lei depende do cidadão ir até lá e solicitá-la. Eu acho que tem um componente de baixa comunicação, pouca gente sabe. Porque às vezes a pessoa tem IPTU, paga IPTU, mas não é isenta por outro critério. Quais são os critérios principais? É a diária, 150, né? Metros quadrados de terreno e 50 metros de área construída, estou certo? É só pegar a parte. Não seria o caso de uma divulgação maior por parte do poder público para incentivar os moradores a solicitar a isenção, né, através do cadastro único da taxa de lixo? Seria, Dailton, eu gostaria de que essa fosse uma das principais deliberações aqui, que a gente divulgue esse direito, pedir para a Daniela, pedir para a Dailton divulgar. Porque só para quem está nos acompanhando, esclarecer, alguém? Esclarecer. Veja, hoje, então, tem isenção. Quem tem até 150 metros de terreno e uma área construída de 50 metros quadrados e não possui outro imóvel. Já é um direito há mais tempo conhecido, mas ele tem que todo ano lá solicitar. O que a gente garantiu, que eu disse que eu apresentei, a prefeitura acatou, está na lei já de dezembro do ano passado, na regulamentação, é aqueles que têm CAD único. Só que muita gente não sabe, por isso uma adesão tão baixa. É claro que grande parte também é porque ele não paga o IPTU, porque ele vive de aluguel, mora em casa emprestada, tem muita gente que não aderiu porque não tem o imóvel, né? Não tem o imóvel. Quem não está habituado, CAD único são aquelas famílias que têm renda de até meio salário mínimo. Para quem não sabe, Registro tem 12 mil famílias vivendo nesta situação, de meio salário mínimo. E o que nos entristece é que Registro tem 5.019 famílias vivendo com renda de 1/4 de salário mínimo, de R$ 218 por pessoa. Então, nós temos que olhar para esse lado da pirâmide com muito carinho, porque não são poucos. Não são aqueles que moram em bairro A, não, são muitos. É quase 30% da nossa população. Falo isso porque tem uma lei da Sabesp, rapidamente, tá, Wander, pedi licença, mas eu acho que vale a pena aqui a oportunidade. Uma lei da Sabesp, que é uma deliberação da Arcesp, a agência que regula as tarifas da Sabesp, que por movimentos sociais, por muita mobilização no Estado, conseguiu criar uma tarifa nova. Uma tarifa muito importante, que as famílias, para esse extrato que eu disse que aqui em Registro são 5 mil, chama tarifa residencial vulnerável. Não aquela tarifa social que a gente conhece, que é muito difícil de conseguir. A tarifa residencial vulnerável. Esta não precisa pedir como da taxa do lixo, não precisa fazer a solicitação. É para ter uma comunicação direta entre o CAD único, dessas famílias mais pobres, dessas 5 mil, com a tarifa da Sabesp. Eu fiz uma lei solicitando que a prefeitura divulgue esse valor, porque, embora não precise pedir, é só conciliar a base de dados da Sabesp com a base de dados do CAD único, muitas vezes a conta da água não está no mesmo nome de quem tem o CAD único. Por isso, das 5 mil, só tem 1.000 que acessaram. E para vocês terem uma ideia, encerrando, uma família empobrecida, como eu disse, 5 mil famílias que vivem até com R$ 218, que pagam uma taxa de 100, uma conta de água de 100, 110, esta conta cai para 30, 35, 40 reais. Portanto, é uma queda muito grande.
Falo aqui aproveitando quem está nos acompanhando, quem puder aqui também passar essa informação para frente, conciliar o cadastro no CadÚnico com o cadastro da Sabesp. Senhores, tem mais alguém inscrito? Por favor. Conforme vocês vão falando, vai entrando as dúvidas na cabeça da gente aqui. Quando você fala em resíduo sólido, é cobrado no carnê do IPTU. Mas, geralmente, as pessoas que geram o resíduo, tem muitos que são inquilinos. Como é que vai fazer? Porque você cobra do proprietário, mas ele não tem CadÚnico, mas o inquilino dele pode ter. Então, ele é isento. Por exemplo, eu não sei se está contemplado os aposentados, se está contemplado nessa isenção. Estão falando muito do cadastro único, né, do CAD. Mas os aposentados está incluído nessa isenção? Então, todas as isenções do IPTU foram replicadas aqui na taxa. Então, os aposentados que ganham até um salário mínimo, quem tem residências até 50 metros quadrados, que é a mesma que está no IPTU, também está contemplado aqui. Então, foram replicadas todas as mesmas isenções do IPTU. Ok, mais alguém gostaria de fazer alguma intervenção? Daniela, e aí nós caminhamos para o encerramento, é isso? Só acrescentar, acabei não falando para vocês, mas na legislação de cobrança, né, de resíduos sólidos, eles estão dando um prazo também, acho que vai ser mais ou menos 1 ano, para que as prefeituras contratem uma agência reguladora também. Assim como tem para cobrança de água, né, para cobrança acho, de energia também, vai ser obrigatório a questão da agência reguladora, tá? Também para dar mais transparência e credibilidade às contas. Ok? Então, agradeço muito a presença de todos e de todas, da equipe da Prefeitura, das representações, dos moradores, a equipe aqui da Câmara, o vereador Wander fazendo essa dupla aqui com a gente. E às 20h55, nós encerramos a audiência pública que tratou da conhecida taxa do lixo. Muito obrigada a todos. Boa noite.